O cheiro de café recém-passado invadia meu apartamento, enquanto eu me preparava para mais um dia de trabalho. Meu nome é Mariana, tenho 32 anos e sou professora de literatura em uma escola pública de São Paulo. Naquela manhã de segunda-feira, enquanto ajeitava meu cabelo castanho em frente ao espelho do banheiro, não podia imaginar que minha vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Sempre fui uma pessoa metódica e organizada. Minha rotina era praticamente imutável. Acordar às 6 e preparar o café, arrumar-me para o trabalho, dar aulas, voltar para casa, corrigir provas, planejar as próximas aulas e, nos fins de semana, dedicar-me à leitura dos clássicos que tanto amo. Essa previsibilidade me trazia conforto e segurança. Cresci em uma família tradicional do interior de Minas Gerais, onde aprendi desde cedo o valor da honestidade e da lealdade. Meus pais, casados há mais de 40 anos, eram meu exemplo de amor e compromisso. Eu acreditava firmemente que, com esforço e dedicação, era possível construir relacionamentos sólidos e duradouros. Há 5 anos, conheci Rafael em uma feira literária. Ele era um editor carismático e apaixonado por livros, assim como eu. Nosso amor floresceu rapidamente, e logo estávamos morando juntos. Rafael me fazia rir como ninguém, e nossas conversas sobre literatura podiam durar horas. Eu pensava ter encontrado minha alma gêmea, alguém que compartilhava não apenas meus interesses, mas também meus valores. Naquela manhã, enquanto tomava meu café e folheava distraidamente um livro de poesias, senti uma pontada de inquietação. Nos últimos meses, algo parecia diferente em Rafael. Ele estava mais distante, sempre ocupado com o trabalho, chegando tarde em casa. Eu tentava afastar essas preocupações, atribuindo-as ao estresse de seu novo cargo na editora. Olhei para o relógio e percebi que estava atrasada. Peguei minha bolsa, dei uma última olhada no espelho e saí apressada. No elevador encontrei Dona Célia, minha vizinha de 70 anos, que me lançou um olhar preocupado. "Tudo bem, querida? Você parece cansada", ela comentou, sua voz maternal me envolvendo. Forcei um sorriso. "Está tudo bem, Dona Célia. Só uma semana agitada na escola." Enquanto caminhava para a estação de metrô, não conseguia afastar a sensação de que algo estava prestes a mudar. O céu de São Paulo, normalmente cinzento, parecia especialmente sombrio naquela manhã. Eu não sabia, mas aquele dia marcaria o início de uma jornada que testaria minhas crenças, minha força e minha capacidade de amar. Ao entrar no vagão lotado, misturando-me à multidão de rostos anônimos, eu ainda era a Mariana que acreditava na perfeição do amor, na infalibilidade dos compromissos. Mal sabia eu que, em breve, essa Mariana seria apenas uma lembrança, e uma nova versão de mim emergiria das cinzas de um coração partido. Era uma tarde ensolarada de sábado quando conheci Rafael. A Bienal do Livro de São Paulo estava em seu auge, e eu vagava pelos corredores repletos de estantes, respirando o cheiro de livros novos e sentindo-me em casa. Foi então que esbarrei nele, literalmente. "Desculpe", exclamei, enquanto tentava equilibrar a pilha de livros que quase derrubei. "Não se preocupe", ele respondeu com um sorriso encantador. "Deixe-me ajudar você." Seus olhos verdes brilhavam de uma forma que me cativou instantaneamente. Rafael era alto, com cabelos escuros levemente despenteados, e emanava uma aura de inteligência e charme. Enquanto me ajudava a organizar os livros, notei que suas escolhas literárias eram surpreendentemente similares às minhas. Machado de Assis, Clarice Lispector. "Vejo que temos gostos parecidos", comentei, sentindo meu coração acelerar. "Grandes autores brasileiros", ele respondeu animado. "Sou Rafael, editor da editora Novos Horizontes. E você?" "Mariana", respondi, estendendo a mão. "Professora de literatura." Aquele encontro casual se transformou em horas de conversa. Descobrimos que compartilhávamos não apenas o amor pela literatura, mas também uma paixão por cinema nacional e uma adoração por cafés escondidos no centro velho de São Paulo. O tempo voou, e quando percebemos, a feira estava fechando. "Que tal continuarmos essa conversa em um café?", Rafael sugeriu, com um brilho nos olhos que me fez corar. Nos meses que se seguiram, nossa relação floresceu como um romance digno dos livros que tanto amávamos. Rafael me surpreendia com pequenos gestos. Um bilhete escondido entre as páginas do livro que eu estava lendo. Um café da manhã surpresa em um domingo preguiçoso. Uma visita inesperada à escola onde eu lecionava, trazendo flores. Nosso apartamento logo se tornou um ninho acolhedor.
as estantes repletas de livros que contavam nossa história. As noites eram preenchidas com discussões acaloradas sobre literatura, planos para o futuro e demonstrações de afeto que pareciam saídas de um conto de fadas moderno. Em nosso primeiro aniversário de namoro, Rafael me levou a um restaurante elegante com vista para a cidade. Ali, sob as luzes cintilantes de São Paulo, ele se ajoelhou e me pediu em casamento. Meu sim ecoou pela noite, selando o que eu acreditava ser o início de nossa vida perfeita juntos. Foi por volta do nosso 3º ano de casamento que comecei a notar mudanças sutis. Rafael, antes tão presente e atencioso, parecia cada vez mais distante. As noites de conversa foram gradualmente substituídas por silêncios desconfortáveis, quebrados apenas pelo som da televisão. "Está tudo bem, amor?" eu perguntava com frequência. "Claro, só cansado do trabalho", era sempre a resposta, acompanhada de um sorriso que não chegava aos olhos. As viagens a trabalho de Rafael tornaram-se mais frequentes e mais longas. Ele dizia que a editora estava expandindo, abrindo novos mercados em outras cidades. Eu tentava entender, ser a esposa compreensiva, mas uma sensação incômoda começou a se instalar em meu peito. Pequenos detalhes começaram a chamar minha atenção. O celular que agora estava sempre em modo silencioso, as ligações que ele atendia no banheiro, o perfume diferente que às vezes sentia em suas camisas. Minha amiga Carla, durante um de nossos almoços semanais, expressou sua preocupação. "Mari, não quero me intrometer, mas você não acha o comportamento do Rafael um pouco estranho ultimamente?" Eu ri, tentando disfarçar meu próprio desconforto. "Que nada, Carla. É só o trabalho. Você sabe como o mercado editorial é competitivo." Mas as palavras de Carla ecoaram em minha mente, alimentando dúvidas que eu tentava desesperadamente ignorar. A verdade veio à tona em uma noite aparentemente comum. Rafael havia saído para mais uma de suas viagens de negócios, e eu aproveitava o silêncio do apartamento para corrigir algumas redações. Foi então que ouvi o som abafado de uma mensagem chegando ao celular de Rafael, que ele havia esquecido sobre a mesa de centro. Normalmente eu respeitaria sua privacidade, mas algo naquela noite, talvez o acúmulo de dúvidas, talvez intuição, me fez pegar o aparelho. A mensagem na tela bloqueada era de um número não salvo. "Amor, mal posso esperar para te ver amanhã. Sinto sua falta. Beijos, Bia." Meu mundo desabou. Com mãos trêmulas, consegui desbloquear o celular. A senha ainda era a data do nosso casamento. Uma ironia cruel. O que encontrei foi uma avalanche de mensagens, fotos, provas incontestáveis de uma vida dupla que Rafael levava há meses. Bia não era apenas uma amante ocasional. Era uma namorada, com quem Rafael parecia ter planos sérios. Havia mensagens sobre apartamentos que eles haviam visitado juntos, discussões sobre como ele terminaria comigo, promessas de um futuro compartilhado. Sentei-me no chão da sala, cercada pelos livros que um dia simbolizaram nosso amor, agora testemunhas silenciosas da minha dor. As lágrimas vieram, incontroláveis, enquanto eu tentava processar a traição, a mentira, o fim abrupto do que eu acreditava ser uma história de amor perfeita. Naquela noite, enquanto a cidade lá fora continuava sua vida normal, meu mundo interior desmoronava. A Mariana, que acreditava cegamente no amor e na fidelidade, morreu ali, dando lugar a uma mulher magoada, confusa e com o coração partido em 1000 pedaços. Os 2 dias seguintes foram um borrão de lágrimas, raiva e incredulidade. Eu oscilava entre momentos de profunda tristeza e acessos de fúria, revirando nossa vida em busca de mais sinais que eu pudesse ter perdido. Como pude ser tão cega? Como Rafael pôde fazer isso comigo? Quando ouvi a chave girando na fechadura na noite de sexta-feira, meu coração disparou. Rafael entrou, sorrindo, uma mala de viagem em uma mão e um buquê de flores na outra. Margaridas, minhas favoritas. Por um momento fugaz, quis acreditar que tudo não passava de um pesadelo, que o homem à minha frente era ainda o Rafael por quem me apaixonei. Mas então vi o olhar de surpresa em seu rosto, ao me ver sentada no sofá, as luzes da sala apagadas, apenas o brilho da cidade entrando pela janela. "Mari, o que foi, amor? Por que está no escuro?" Respirei fundo, reunindo toda a coragem que pude. "Rafael, precisamos conversar." Ele se aproximou, deixando a mala e as flores de lado, a preocupação evidente em seu rosto. "Claro, o que houve? Quem é Bia?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o rosto de Rafael empalidecer.
seus olhos se arregalarem em pânico. Foi toda a confirmação de que eu precisava. Mari, eu posso explicar, ele começou, mas eu o interrompi. Explicar o quê, Rafael? As mensagens, as fotos, os planos para o futuro com ela? Minha voz tremia, mas me mantive firme. Por quanto tempo você planejava continuar com essa farsa? Rafael desabou no sofá, colocando a cabeça entre as mãos. Eu não queria magoar você. Eu me envolvi demais e não sabia como sair. Não sabia como sair? Eu ri, um som amargo e sem humor. Que tal sendo honesto? Que tal respeitando nosso casamento, nossos votos? As horas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Rafael tentou se explicar, dizendo que amava nós duas, que estava confuso, que não queria perder o que tínhamos. Cada palavra era como uma faca em meu coração. Você não pode amar duas pessoas assim, Rafael. Amor envolve respeito, confiança. Você traiu tudo isso. Passamos a noite inteira conversando, gritando, chorando. Quando o sol começou a nascer, tingindo o céu de São Paulo com tons de rosa e laranja, eu tinha tomado minha decisão. Quero que você saia daqui, disse, minha voz surpreendentemente calma. Hoje, Mari, por favor, podemos tentar consertar isso. Eu posso mudar, posso... Não, Rafael, interrompi. Não há nada para consertar. Você quebrou algo que não pode ser remendado. Vi a realidade da situação finalmente atingi-lo. Seus ombros caíram, derrotados. Para onde eu vou? Para a Bia, respondi, a amargura evidente em minha voz. Ou para qualquer outro lugar. Só não pode ser aqui. Observei em silêncio enquanto Rafael juntava algumas roupas e objetos pessoais. Antes de sair, ele se virou para mim uma última vez. Lágrimas nos olhos. Eu sinto muito, Mari. De verdade. Não respondi. Quando a porta se fechou atrás dele, senti como se um capítulo da minha vida tivesse terminado abruptamente. O apartamento, antes nosso refúgio, agora parecia grande demais, vazio demais. Caminhei até a estante de livros, passando os dedos pelas lombadas que contavam nossa história. Peguei um volume de poesias que Rafael havia me dado em nosso primeiro encontro e o abri. Um bilhete caiu. Para Mari, minha musa, meu amor eterno. Com um suspiro profundo, fechei o livro e o coloquei de volta na estante. A Mariana que acreditava nessas palavras não existia mais. Era hora de começar um novo capítulo, sozinha. Naquele momento, exausta e com o coração partido, eu não podia imaginar como seria esse novo capítulo. Mas sabia que, por mais doloroso que fosse, eu tinha feito a escolha certa. Era hora de redescobrir quem eu era, sem Rafael, sem as mentiras, sem a ilusão de um amor perfeito. Com as primeiras luzes do dia iluminando o apartamento, me permiti chorar uma última vez pelo fim do meu casamento e pelo futuro que eu havia imaginado. Depois, sequei as lágrimas e comecei a planejar meus próximos passos. A jornada seria difícil, mas eu estava determinada a emergir mais forte do outro lado. Os meses que se seguiram à separação foram uma montanha-russa emocional. Inicialmente, mergulhei de cabeça no trabalho, usando as aulas e as pilhas de redações para preencher o vazio que Rafael deixou. Meus alunos, sem saber, tornaram-se minha âncora, mantendo-me conectada ao mundo quando tudo o que eu queria era me esconder. As noites eram as piores. O silêncio do apartamento, antes acolhedor, agora parecia sufocante. Peguei-me várias vezes com o celular na mão, o dedo pairando sobre o nome de Rafael, lutando contra o impulso de ligar, de ouvir sua voz, de fingir que nada havia mudado. Foi Carla quem me convenceu a procurar terapia. Mari, você precisa processar isso de forma saudável, ela insistiu durante um de nossos almoços. Não pode simplesmente enterrar seus sentimentos e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Relutante, marquei uma sessão com a doutora Luciana, uma terapeuta recomendada por uma colega de trabalho. As primeiras sessões foram difíceis. Desenterrar a dor, enfrentar meus medos e inseguranças. Mas aos poucos, comecei a entender melhor meus sentimentos e a traçar um caminho para a cura. 4 meses após nossa separação, recebi uma mensagem de Rafael. Mari, sei que não tenho o direito de pedir isso, mas podemos conversar? Sinto sua falta. R. Meu coração disparou ao ler aquelas palavras. Uma parte de mim queria ignorar, deletar a mensagem e seguir em frente. Mas outra parte, aquela que ainda guardava as memórias dos momentos felizes, queria ouvir o que ele tinha a dizer. Depois de dias de reflexão e uma longa conversa com a doutora Luciana,
decidi aceitar o encontro. Escolhi um café neutro, um lugar público onde me sentiria segura e poderia sair facilmente se as coisas ficassem desconfortáveis. Quando vi Rafael entrar no café, meu estômago deu um nó. Ele parecia mais magro, com olheiras profundas, mas ainda tinha aquele sorriso que um dia fez meu coração derreter. Oi, Mari, ele disse suavemente, sentando-se à minha frente. Obrigado por aceitar me ver. Assenti, incapaz de formar palavras no momento. O silêncio pairou entre nós por alguns instantes, antes que Rafael continuasse. Eu cometi o maior erro da minha vida, ele começou, sua voz embargada. Perdi a mulher mais incrível que já conheci por pura estupidez. Mari, eu terminei tudo com a Bia. Percebi que o que tínhamos, o que joguei fora, era especial demais para ser substituído. Suas palavras mexeram com algo dentro de mim. Uma parte queria acreditar, queria perdoar e voltar para os braços familiares. Mas a voz da razão, fortalecida pelos meses de terapia, falou mais alto. Rafael, comecei, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Agradeço sua honestidade agora, mas a confiança que tínhamos foi quebrada. Não é algo que possa ser consertado com um pedido de desculpas. Eu sei, ele respondeu, lágrimas nos olhos, mas estou disposto a fazer o que for preciso. Terapia de casal, dar-te todo o tempo do mundo. Só quero uma chance de provar que posso ser o homem que você merece. Olhei para ele, e por um momento, vi o Rafael por quem me apaixonei. O homem que me fazia rir, que discutia literatura comigo até altas horas, que me surpreendia com pequenos gestos de amor. Mas então, como um filme, passaram pela minha mente todas as mentiras, as noites de insônia, a dor da traição. Rafael, disse finalmente, agradeço sua sinceridade e seu desejo de consertar as coisas, mas não posso. A confiança é como um espelho. Uma vez quebrado, você pode colá-lo de volta, mas sempre verá as rachaduras no reflexo. Vi a esperança deixar seus olhos, substituída por uma tristeza profunda. Ele assentiu lentamente, entendendo. Eu entendo, ele murmurou. Só queria que você soubesse o quanto me arrependo e o quanto você significa para mim. Terminamos nosso café em um silêncio contemplativo. Quando nos despedimos na porta do café, senti um misto de tristeza e alívio. Era o fim definitivo de um capítulo importante da minha vida. Caminhando de volta para casa, as lágrimas vieram, mas não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de libertação. Percebi que, ao recusar a reconciliação, eu estava escolhendo a mim mesma, minha paz de espírito e meu crescimento pessoal. Naquela noite, sentada na varanda do meu apartamento, olhando para as luzes de São Paulo, senti uma sensação de paz que não experimentava há meses. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez desde a separação, eu me senti verdadeiramente esperançosa. A jornada de cura estava longe de terminar, mas eu estava no caminho certo. 6 meses se passaram desde meu encontro com Rafael no café. A vida havia encontrado um novo ritmo. Minhas aulas estavam melhores do que nunca. Eu havia retomado velhos hobbies e até começado a escrever um livro, algo que sempre sonhei, mas nunca tive coragem de fazer. Foi numa tarde de sábado ensolarada que o destino decidiu lançar mais uma reviravolta em minha história. Eu estava no Parque Ibirapuera, sentada em um banco, trabalhando em meu notebook em mais um capítulo do meu livro, quando ouvi uma voz familiar. Mariana? É você mesmo? Olhei para cima e vi uma mulher de cerca de 30 anos, cabelos loiros e olhos azuis, me encarando com uma mistura de surpresa e... culpa? Sim, sou eu, respondi confusa. Desculpe, nos conhecemos? Ela hesitou por um momento, antes de se sentar ao meu lado. Não pessoalmente, mas... eu sou Beatriz. Bia. Meu coração parou por um segundo. Bia, a outra mulher. A razão pela qual meu casamento havia desmoronado. 1000 emoções passaram por mim em questão de segundos. Raiva, mágoa, curiosidade. Foi tudo o que consegui dizer inicialmente. Respirei fundo, tentando manter a compostura. O que você quer? Bia parecia nervosa, suas mãos se torcendo em seu colo. Eu precisava falar com você, pedir desculpas, explicar. Não há nada para explicar, cortei, mais duramente do que pretendia. O que aconteceu, aconteceu. Por favor, ela implorou. Só me ouça por alguns minutos. Há coisas que você precisa saber. Algo em sua voz, a urgência, a sinceridade, me fez hesitar. Contra meu melhor julgamento, assenti. Rafael não foi honesto com nenhuma de nós. Bia começou.
Quando nos conhecemos, ele me disse que era solteiro. Falou de uma ex-namorada professora, mas deu a entender que o relacionamento havia terminado há anos. Senti meu estômago revirar. Rafael não apenas traiu nosso casamento, mas construiu uma teia elaborada de mentiras. Bia continuou, sua voz trêmula. Descobri sobre você, sobre o casamento, por acaso. Um amigo em comum nos viu juntos e mencionou a esposa professora de Rafael. Confrontei-o e... Bem, foi quando tudo veio à tona. Por que está me contando isso agora? Perguntei, ainda tentando processar tudo. Ela respirou fundo antes de soltar a bomba. Porque estou grávida. E Rafael, ele sumiu. Não atende minhas ligações. Bloqueou meu número. Eu não sabia mais a quem recorrer. O mundo pareceu girar ao meu redor. Um bebê. Rafael seria pai. Todas as emoções que eu pensei ter superado voltaram com força total. Eu não estou aqui para causar problemas. Bia continuou, lágrimas nos olhos. Só achei que você merecia saber a verdade completa. E, honestamente, eu não sei o que fazer. Ficamos ali, duas mulheres feridas pelo mesmo homem, em silêncio por vários minutos. A raiva que inicialmente senti por Bia se transformou em uma estranha sensação de solidariedade. Ambas éramos vítimas das mentiras de Rafael. Obrigada por me contar, finalmente disse. Não posso dizer que isso torna as coisas mais fáceis, mas a honestidade é importante. Bia assentiu, enxugando as lágrimas. Eu sinto muito, Mariana, por tudo. Se eu soubesse, não foi sua culpa. Interrompi, surpresa com minha própria compaixão. Rafael nos enganou, a ambas. Trocamos números de telefone. Uma ação que jamais imaginei fazer com a outra mulher. Quando Bia se levantou para ir embora, senti um impulso repentino. Bia, chamei, fazendo-a se virar. Se precisar de alguém para conversar... Bem, você tem meu número. Ela sorriu fracamente, assentindo antes de se afastar. Fiquei ali sentada por horas, meu livro esquecido, tentando processar tudo. A traição de Rafael era ainda mais profunda do que eu imaginava. Um bebê a caminho. Uma outra vida inocente envolvida em toda essa bagunça. Enquanto o sol se punha sobre o parque, percebi que esta revelação, por mais dolorosa que fosse, era também libertadora. Qualquer dúvida residual sobre minha decisão de não voltar com Rafael se dissipou. O homem que eu amei, o homem que pensei conhecer, nunca existiu realmente. Naquela noite, em casa, fiz algo que vinha adiando há meses. Comecei a empacotar os últimos pertences de Rafael que ainda estavam no apartamento. Era hora de fechar definitivamente esse capítulo e me abrir para o que o futuro reservava, com todas as suas incertezas e possibilidades. As semanas seguintes à revelação de Bia foram um turbilhão de emoções e decisões. Após uma noite insone, decidi que não podia ficar parada, assistindo a situação se desenrolar sem fazer nada. Tomei uma decisão que surpreendeu até a mim mesma. Entrei em contato com Rafael. A conversa foi tensa, para dizer o mínimo. Rafael inicialmente tentou negar tudo, mas quando percebeu que eu sabia dos detalhes, inclusive da gravidez, desmoronou. Mari, eu não sei o que fazer, ele confessou, a voz embargada. Tudo está desmoronando ao meu redor. Por um momento senti pena dele. Mas então me lembrei de todo o sofrimento que suas mentiras causaram. Não apenas a mim, mas também a Bia. E agora, a uma criança inocente. Rafael, comecei, mantendo minha voz firme. Você tem duas opções agora. Pode continuar fugindo das suas responsabilidades, ou pode enfrentar as consequências das suas ações como um adulto. A escolha é sua, mas saiba que sua inação está afetando mais do que apenas você agora. Houve um longo silêncio do outro lado da linha antes que Rafael finalmente falasse. Você está certa. Eu vou falar com a Bia. Vou assumir minhas responsabilidades. Após desligar, senti um peso sair dos meus ombros. Não era minha obrigação consertar a bagunça de Rafael, mas senti que havia feito o que era certo. Nos dias que se seguiram, mantive contato com Bia. Descobri que Rafael havia entrado em contato com ela, se comprometendo a apoiá-la e ao bebê. Não era um final feliz de conto de fadas, mas era um passo na direção certa. Cerca de um mês após essa conversa, recebi um e-mail inesperado. Era de Rafael, mas não continha súplicas ou desculpas. Em vez disso, era uma confissão completa. Rafael revelou que sua infidelidade não se limitava a Bia. Havia outras mulheres ao longo dos anos, encontros casuais durante suas viagens de negócios. Ele admitiu ter um problema com compromisso e intimidade,
rastreando suas ações a traumas de infância não resolvidos. Não estou compartilhando isso para me justificar, ele escreveu, mas para que você entenda que nada disso foi culpa sua. Você foi a melhor coisa que já me aconteceu, e eu arruinei tudo por causa dos meus próprios demônios. A revelação foi como um soco no estômago. Por um lado, reabriu feridas que eu pensei estarem cicatrizando. Por outro, foi incrivelmente libertador. Toda a culpa residual que eu carregava, questionando se poderia ter feito algo diferente, se dissipou. Sentada em minha varanda, relendo o e-mail, tive uma epifania. Minha história com Rafael não era sobre ele, ou sobre o que ele fez. Era sobre mim, sobre minha força, minha resiliência, minha capacidade de amar, e mais importante, minha capacidade de me amar o suficiente para seguir em frente. Naquela noite, fiz algo simbólico. Peguei todas as cartas de amor, fotos e lembranças que ainda guardava de Rafael e as coloquei em uma caixa. Não as joguei fora. Elas eram parte da minha história, afinal. Mas as guardei no fundo do armário. Era hora de abrir espaço para novas memórias, novos começos. Olhando para as luzes da cidade, senti uma paz que não experimentava há muito tempo. O caminho à minha frente ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, essa incerteza não me assustava. Estava ansiosa para descobrir o que o futuro reservava. Com um sorriso, peguei meu notebook e comecei a escrever. Não era mais apenas um capítulo do meu livro em progresso. Era o primeiro capítulo do resto da minha vida. 2 anos se passaram desde aquela noite em que decidi guardar as lembranças de Rafael. Olhando para trás, mal reconheço a Mariana de antes, aquela que acreditava cegamente em contos de fadas e amores perfeitos. No lugar dela, encontro uma mulher mais forte, mais sábia e, surpreendentemente, mais otimista. Meu livro, Recomeços, foi publicado há 6 meses. É uma mistura de ficção e realidade, contando a história de uma mulher que redescobre a si mesma após uma traição. O processo de escrevê-lo foi terapêutico, permitindo-me explorar meus sentimentos mais profundos e, ao mesmo tempo, criar algo belo a partir da dor. A resposta dos leitores tem sido avassaladora. Recebo mensagens diárias de pessoas que se identificaram com a jornada da protagonista, encontrando força em suas próprias lutas. Nunca imaginei que minha história pessoal pudesse tocar tantas vidas. Profissionalmente, assumi o cargo de coordenadora do Departamento de Literatura na escola onde leciono. É um desafio que me empolga todos os dias, permitindo-me compartilhar minha paixão pelos livros de maneira ainda mais ampla. Quanto a Rafael e Bia, nossa história teve um desfecho inesperado. Rafael, verdadeiro à sua palavra, assumiu suas responsabilidades como pai. Ele e Bia não estão juntos romanticamente, mas desenvolveram uma relação amigável de coparentalidade. Seu filho, Miguel, agora com 1 ano e meio, é uma criança adorável. O mais surpreendente é que Bia e eu desenvolvemos uma amizade improvável. Nossas experiências compartilhadas criaram um vínculo único. Encontramo-nos regularmente para café, às vezes com o pequeno Miguel. Ver o sorriso daquela criança inocente me lembra que, mesmo das situações mais difíceis, pode nascer algo belo. Quanto ao amor, bem, aprendi a não ter pressa. Estou namorando há alguns meses um professor de história que conheci em um seminário. É um relacionamento baseado em respeito mútuo, honestidade e comunicação aberta. Não sei onde isso vai dar, mas estou aproveitando cada momento sem expectativas irrealistas. Hoje, sentada na mesma varanda onde tantas vezes chorei, rio ao pensar em como a vida dá voltas. A dor da traição, que uma vez pensei que me destruiria, na verdade me reconstruiu. Sou grata por cada lágrima, cada noite de insônia, cada momento de dúvida, pois todos eles me trouxeram até aqui. Olho para a estante de livros, agora reorganizada. Os livros que Rafael me deu não foram descartados, mas ocupam um espaço menor, como devem. Ao lado deles, novos volumes, presentes de amigos, livros que comprei em viagens, obras que marcaram essa nova fase da minha vida. Pego uma caneta e abro meu diário. Hoje não escrevo sobre dor ou traição. Escrevo sobre esperança, sobre novos começos, sobre a beleza de se redescobrir. Escrevo sobre a Mariana que sou agora, imperfeita, em constante evolução, mas profundamente em paz consigo mesma. Enquanto as luzes de São Paulo começam a brilhar com o cair da noite, sinto uma profunda gratidão. Gratidão pela jornada, pelos amigos que me apoiaram,
pela força que descobri em mim mesma. Gratidão até mesmo pelas dificuldades, pois foram elas que me moldaram. Fecho o diário e sorrio. O futuro é um livro em branco, esperando para ser escrito. E desta vez, sei que sou a autora da minha própria história. Com um suspiro de contentamento, levanto-me para preparar um chá. Amanhã é um novo dia, cheio de possibilidades. E pela primeira vez em muito tempo, estou verdadeiramente animada para ver o que ele trará.